Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Glesiane, engenheira civil, e o assunto dessa semana é alvenaria. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre dois tipos de alvenaria. Os dois tipos mais utilizados, na verdade, de alvenaria. E antes de tudo, se você não segue esse canal, já segue, assiste os outros vídeos e compartilha com seus amigos. Então vamos lá, vamos falar sobre alvenaria. E nós vamos falar hoje sobre a alvenaria convencional e a alvenaria estrutural. Basicamente, a alvenaria convencional ela é composta pela alvenaria, vigas e pilares. Já a alvenaria estrutural ela é composta somente pela alvenaria, porque não há necessidade de vigas e pilares. Às vezes, em alguns casos, há necessidade de pilaretes. Bom, a alvenaria estrutural, ela é projetada para resistir às cargas da construção. Já a alvenaria convencional, ela é projetada para resistir apenas à própria carga dela, ficando as cargas da construção para as vigas e para os pilares. Já a alvenaria estrutural constitui-se por pedras, tijolos ou blocos com a funcionalidade de vedar, resistir as cargas, da residência, do que você estiver construindo e ainda proporcionar proteção acústica e térmica do seu ambiente. A principal diferença entre a alvenaria estrutural e a alvenaria convencional é quem suporta o peso e os intempéries da vida útil da construção, ou seja, quem faz todo o suporte das cargas da construção. Na alvenaria convencional, quem faz esse suporte são as vigas, pilares e lajes. Já a alvenaria estrutural, a própria estrutura tem essa condição, a própria alvenaria dá a condição estrutural. Às vezes necessita de alguns pilaretes, mas no geral a alvenaria em si ela já suporta a construção. Outro ponto que pode te ajudar a escolher a alvenaria estrutural ao invés da alvenaria convencional é a questão do tempo. A alvenaria estrutural, ela pode ser construída em um tempo menor. Então, para as obras que você precisa com rapidez, a alvenaria estrutural ela é bem mais indicada. Porque, além da questão da montagem dos materiais serem mais rápido, há aquela questão, como não precisa de vigas e pilares, não precisa montar a forma, desformar, esperar o concreto, e a questão também de montar a parte de pilares e vigas, a parte do aço, também você não vai. A alvenaria estrutural, ela permite que você faça uma economia na questão de material. Por quê? Você tem um projeto certinho de cada ambiente, como vai a alvenaria. Portanto, você tem uma quantidade menor de quebra e desperdício de material. Logo, valor a alvenaria estrutural é um pouco mais barata. E também a questão do ferro e concreto. A alvenaria estrutural, ela proporciona que você use uma quantidade menor. Então, acaba que o custo da alvenaria estrutural torna-se bem mais barato do que o custo da alvenaria convencional. A questão estética, que é importante para a maioria das pessoas, depende de cada um a sua escolha. Mas a alvenaria estrutural, ela é considerada mais moderna, porque ela é mais atual do que a alvenaria convencional. A alvenaria estrutural, ela tem uma pequena diversidade de material, então ela torna mais fácil também a questão do trabalho, mas a necessidade de uma mão de obra um pouquinho mais especificada do que a alvenaria convencional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as desvantagens da alvenaria estrutural, para você também saber os problemas que você pode enfrentar ao longo do seu caminho de construção. Uma das principais desvantagens entre a alvenaria estrutural e a alvenaria convencional é a questão da mudança pós-obra, ou seja, uma reforma ou alguma coisa que você queira fazer após a sua obra estar pronta. O que acontece? A alvenaria estrutural você não vai poder quebrar ela, ou seja, você não pode simplesmente abrir uma porta posterior ou abrir uma janela ou até mesmo querer aumentar e tirar uma parte da alvenaria, ou tirar uma parede, por exemplo, como as pessoas costumam fazer com a alvenaria convencional. Isso não é possível com a alvenaria estrutural. Outra desvantagem é a restrição com mudança ao longo da construção. Porque quando ela é projetada, já tem uma ideia geral daquela construção e aquele projeto ele deve ser seguido à risca.
principalmente nas questões hidráulicas e elétricas, para saber certinho todos os pontos e não haver modificação para não acontecer problemas futuros. Os trabalhos, quando são realizados com a alvenaria estrutural, ele tem que ser estritamente supervisionado. Isso mesmo, você tem que ter um profissional para olhar o que o seu pedreiro, o seu servente ou a pessoa que você contratou está fazendo, para que não ocorra problemas futuros. Apesar dela ser bem mais barata, a mão de obra tem que ser um pouquinho melhor do que na alvenaria convencional. Isso não vai mudar o preço da mão de obra, na verdade. O valor é quase o mesmo, mas você precisa contratar um profissional que já tenha trabalhado com a alvenaria estrutural. Um outro problema que você pode encontrar também com a alvenaria estrutural é a questão da flexibilidade arquitetônica. Não é todo e qualquer projeto que você pode fazer com a alvenaria estrutural. Não apenas pela questão dos vãos, mas também dependendo do desenho ou dependendo da mudança que pode acontecer ao decorrer da obra, é melhor não utilizar a alvenaria estrutural. Por exemplo, se você quer uma casa com uma janela grande, uma porta grande, ou com uma modificação estética muito grande, é melhor você não usar a alvenaria estrutural, porque ela pode não ser tão indicada para o seu projeto. Mas de maneira geral, a alvenaria estrutural ela é muito interessante e ela proporciona muitos benefícios em comparação à alvenaria convencional. Eu sei que algumas pessoas gostam de usar o que já tem no mercado, né? Time que tá ganhando não se mexe, meio que isso. Mas a alvenaria estrutural está aí abrindo portas e nas grandes cidades hoje ela já é muito mais utilizada do que a alvenaria convencional. E você? Você construiria com a alvenaria estrutural ou você fica com a convencional mesmo? Comenta aqui comigo o que você faz, o que você tem na sua casa. Um grande abraço, muito obrigado e beijo, até a próxima!